Então, Fernando Vilela e Stella Barbieri são autores queridos dessa comunidade, lidos por nossos estudantes, e vão conversar um pouco conosco hoje sobre literatura e imagem, sobre esses desafios poéticos, estéticos e por vezes éticos de narrar com a ilustração, quer dizer, como pensar a ilustração como narrativa. E essa foi uma decisão que tomamos no ano passado, nos últimos eventos do Ler. Nós havíamos nos dedicado a grandes temas que nos importam muito, mas temas que mobilizam a literatura. E neste ano a gente quis trazer um tema que é intrínseco a ela, que discute os seus meios, os seus modos. E é com grande prazer que eu passo a palavra para conversar com a gente, para Fernando e Stella, que certamente deixarão muitas provocações para nós e darão espaço para muitas boas conversas hoje e futuras. E já estão também pré-convidados a virem conosco em outros projetos e encontros. Stella, Fernando, muitíssimo obrigado. Que seja um bom encontro. Bem, bom dia, é um prazer estar aqui. A gente agradece o convite do Fernando, o convite da Escola São Domingos. E nesse momento, onde a imagem é algo que inunda nossas vidas, né? Pelas redes sociais e por todos os outros meios, a gente acha que falar sobre palavra e imagem, literatura, texto e figura é algo assim que é algo importante, né? É uma reflexão que eu acho que a gente traz desde a infância. E a gente trabalha muito com narrativas, com livros ilustrados, e a gente tem uma autora da República Tcheca que chama Květa Pakovská, que fala que o livro ilustrado é o primeiro museu que a criança visita, né? Então a gente acredita muito no livro como obra de arte. E o livro, e o texto e a imagem no livro têm relações tão possíveis, tão inventivas, que a gente resolveu preparar para vocês uma conversa onde a palavra e a imagem estão numa relação diferente de uma apresentação tradicional. Né, Stella? Vou passar a palavra para a Stella. Acho que a imagem, ela permeia a nossa vida em todas as instâncias do que a gente faz. Então, como artistas, como autores, como educadores, antes a gente imagina. E depois é que vem todo o resto, né? Depois é que vem as histórias. Então, muitas vezes, um livro começa de uma imagem, uma apresentação de histórias começa de uma imagem de uma jarra branca jogando uma água azul numa bacia branca, ou uma aula começa de uma visão de carimbos pretos e vermelhos. Enfim, é sempre a imagem que nos conduz. Então, quando a gente pensa num livro, a gente já pensa como vai ser o formato dele, quais vão ser as cores. A gente não segue uma ordem linear, assim, de primeiro o texto, depois a imagem, depois a diagramação. Não, a gente já começa pela imagem, e começa pelo formato, enfim. Uma ideia pode surgir de uma menina que tem um fio no meio da cabeça. Esse fio é mais comprido que o firmamento, mais duro que o aço e mais dourado que o ouro. No livro, esse fio já foi vermelho, depois foi dourado. O fio que ninguém consegue partir. Ou ainda, a ideia pode ser uma história que começa num encontro improvável entre Lampião e Lancelote. Figuras históricas que viveram em tempos e espaços distantes, que um certo dia, por uma fenda temporal, se encontram.
As palavras e as imagens se retroalimentam o tempo todo. As imagens geram as palavras, e as palavras criam imagens. Nossas ideias sempre surgem, talvez, das imagens. Quando contamos uma história, são as imagens de nossas experiências internas que nos guiam. Como estivéssemos em um cinema. Descrevemos primeiro as imagens que vemos. Então, elaboramos o texto. Revemos as imagens, revemos o texto e assim por diante. É nos encontros e desencontros entre as palavras e as imagens que a arte acontece. Na fresta existe entre uma coisa e outra. O livro é sempre uma criação colaborativa. Se por um lado os textos e as palavras criam imagens, por outro, as imagens criam narrativas. A ilustração é uma imagem que conta uma história. Folhear um livro é entrar em uma história. O texto faz parte da imagem nas páginas de um livro. A mancha gráfica faz parte da ilustração. Mancha gráfica é como o designer chama texto, algo que os editores não gostam muito. Mas sem a mancha gráfica não existe texto. E o jogo entre a imagem e a palavra continua. O que buscamos no livro é um encontro, muitas vezes um confronto, casamento, dança, imagem escrita, palavra falada, palavra desenhada. Meu boi chegou lá na beira do cerrado, meu boi chegou lá na beira do cerrado. Abre a porteira, Maria, pra ver o meu boi encantado. Abre a porteira, Maria, pra ver o meu boi encantado. Meu boi veio de longe. Em uma noite escura, à luz do luar, no dia de São João, vaqueiros amam e um lindo boi bailam, dançam o dia de São João, na festa do Bumba Meu Boi, feito pelas pessoas para as pessoas. Uma festa popular onde todo mundo prepara, onde todo mundo usufrui, onde todo mundo baila. Refletindo a luz da lua, o coro do boi baila e ilumina os brincantes. E depois de uma noite de festa no Morro do Querosene, ouvindo Tião Carvalho no Bumba Meu Boi, no dia seguinte vamos para um passeio no museu onde entramos e nos surpreendemos com líquidos pendurados, coloridos, que gotejam e circulam entre canos. Imaginem, um circuito de narrativas líquidas. Por outro lado, o líquido pode ser inflamável e se incendiar em uma grande chama. O rastro de um avião em voo rasante desponta em uma parede na enorme forma de um caça militar. Voltamos para o Oriente Médio. Voltamos para os minaretes milenares das mesquitas. Os encantos da arte islâmica que inspiram histórias que nasceram nas imaginações dos homens. E num castelo vivia uma menina, a menina do fio, que se tornou um livro e com um fio na sua cabeça atravessou a história. A menina nasceu com esse fio que ninguém entendia muito bem como tinha aparecido ali. E os fios se enroscavam em tudo quanto era canto. E a menina era muito mal-humorada. Então, seus pais buscaram químicos, físicos, cabeleireiros, crocheteiras. Todas as pessoas que entendiam de fio foram chamados para cortar o tal fio do cabelo da menina. Ninguém conseguia. Então os pais dela saíram pelo mundo e as pessoas diziam: atrás daquela montanha tem uma senhora benzedeira que vai dar jeito nisso. Iam atrás da montanha e nada. Viajaram por muitos lugares, deram várias voltas ao redor do mundo. A menina foi crescendo e um dia os pais dela falaram: quem sabe um grande amor cura esse mau humor dela.
E aí apareceu esse rapaz com uma pianola de carvalho e um aquário com uma carpa. E quando ele apareceu, ela começou a falar: não, eu não gosto de cheiro de peixe, eu detesto esse som lindo de música. E o rapaz falou: que mulher mal-humorada, quem sabe eu posso ajudá-la soltando esse fio dos lugares. E ele foi perseguindo o fio e desenroscou do alto das árvores, desenroscou da garra dos caranguejos, trocou com os pescadores que já tinham feito uma rede muito poderosa com esse fio. E ele deu muitas voltas ao mundo, mas não achava outra ponta. Então ele voltou para casa e a menina conseguiu, com esse fio mais solto, ficar mais feliz com a vida dela. E ela fez um tear com esse fio. E cada vez que ela inventava uma coisa com esse fio, ele se desprendia da cabeça. E é esse o fio que pelas cabeças vai inventando encontros improváveis. É no espaço que as coisas acontecem. No espaço do papel, no espaço da sala, no espaço da imaginação. É no espaço que as coisas se tornam visíveis. O espaço de criação é sempre um espaço de cocriação. Sempre fazemos juntos com quem veio antes, com quem está ao lado, com quem está chegando agora. O espaço de criação, onde as ideias crescem, de cada gesto, onde nascem coisas, pinturas, gravuras, brincadeiras, encontros. Mundos são criados, desmanchados e recriados. A aprendizagem se faz nessa conexão da invenção. Muito obrigada. Muito obrigado.